E aí, gente, hoje a gente vai fazer a nossa correção da lista de função, tá bom? Então pega lá o caderno. A questão 1, ela fazia 2 pedidos a gente. Que nós escrevêssemos a representação algébrica da função. Então ele fala lá que é cobrado um valor de 125 mil mais R$1.000 por dia. Então esse 1.000 é o que está variando na nossa função. E aí ele também pede que a gente identifique quem são os nossos coeficientes. Então esse aqui que está sozinho é o nosso coeficiente linear. E esse aqui que acompanha o x é o nosso coeficiente angular, ok? A questão 2, ela pede pra gente determinar a função por um dia e esboçar ela no gráfico. Então, a gente tem lá que ela é f de x igual 154 por dia mais 16 por quilômetro. E aí, quando a gente for esboçar o gráfico, basta a gente saber quem é o nosso coeficiente linear. Aqui é o 154, então se eu admiti-lo mais ou menos por aqui, né, ele é o nosso ponto que vai marcar essa nossa função, ok? E aí ele também pede, na letra B, que a gente calcule o preço por 200 km. Então o nosso x agora ele tem um valor de 200, então vai ficar 154 mais 16 vezes 200. Então, o nosso f de 200 vai dar igual a 154 mais 3 de 200. Então, o nosso f de 200 deu igual a 3.354. A questão 3, ela já dá, que ele diz que é a fórmula, né? Ela fala que P é igual a 12,00, né, gente? Mas a gente sabe que a gente não precisa colocar. Mais 0,65N. Aí, na letra A, ele pergunta quanto que vai pagar. Então, pagar é o P. E aí, ele dá o valor do N, 22 fontes. Então, vai ficar P igual 12 mais 0,65 vezes 22. Então, P vai ser igual 12 mais, vamos calcular, 0,65 vezes 22. Lembra que na multiplicação não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 5, 10. Coloca lá embaixo o valor que a gente está respondendo. Ou seja, pula uma casa decimal, né? Aí eu vou apagar aqui. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes... dá a mesma coisa, né? 13, vai 1. 0, 3, 4, 1. Duas casas decimais, então 14 e 30, ok? E aí, a gente também vai fazer essa somatória. 14 e 30 mais 12... Identifica só, a vírgula de um número está sempre no final dela, lógico, se ele já não for decimal. Então, acrescenta as outras casas. Então, 0, 3, baixa a vírgula, 6. Então, ele vai pagar R$ 26,30. Na letra B, ele já dá o valor que ele paga e ele quer o valor de N, ou seja, ele quer quantas fotos. Quando ele paga R$ 33,45. Vai ficar 12 mais 0,65N. Ou seja, a gente quer o N. Então, passa o 12 para lá, né? Então, eu vou deixar 0,65N igual 33,45 menos 12. 0,65N é igual 33,45 menos 12. Então, 5, 4, 3 menos 2, 1. Baixa a vírgula. 21,45. Então, a N vai ser igual a 21,45
dividido por 0,65. E aí, ele vai dar 33. Então, a gente tem um total aí de 33 fotos. A questão 4, ela fala de a produção de algumas peças. E aí, na letra A, ela pede da gente a lei da função que fornece esse custo de X peças. Então, a gente tem f de x igual. O que ele falou pra gente? Que tem um custo fixo de R$8 mais 0,5, que é um custo variável por unidade. E aí, na B, ele quer que nós façamos o custo para 100 peças. Então, quando o nosso x for 100, vai ficar 8 mais 0,5 vezes 100. Então, f de 100 vai ficar 8 mais 50. Então, f de 100 vai ser igual a 58. E aí, o desafio 1, ele tem essa configuração de gráfico. E aí, ele também fala pra gente que S é igual a A mais BT, né? E aí, ele fala que A e B tem valores constantes e são esses valores que ele quer saber. Então, o que a gente consegue tirar daqui? A é quem fica sozinho, então é o nosso coeficiente linear. B é quem acompanha uma variável, que no caso aqui é como se ele fosse o nosso x, então esse B é o nosso coeficiente angular. A gente sabe que o coeficiente linear, ele corta o gráfico no eixo de y. Então, se a gente tem aqui o eixo y e aqui tem o eixo x, a gente já tem aqui que esse nosso A é igual a 12, porque foi onde ele cortou o eixo y. E aí resta a gente saber o valor de B. Então, quando ele deu, né? S igual a A mais BT. Quem que a gente sabe? O valor de A. Então, S é igual a 12 mais BT. Esse S é como se fosse o nosso f de x de uma função qualquer, né? E aí ele também pode ser admitido como nosso valor de y. E esse nosso x, como a gente falou, a gente pode admitir esse nosso t, a gente pode admitir ele como nosso valor de x. Então a gente tem que ter algum valor de x e algum valor de y para a gente achar o b. E aí é o que o gráfico nos dá, ele nos dá vários pontos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o ponto 1 e 8, o que a gente sabe desse ponto? Que o 1 é x e que o 8 é y. Então, a gente pode colocar qualquer um desses pontos aqui que ele já deu aqui dentro, porque vai validar, porque são pontos que estão dentro da função. Então, o nosso y é igual a 8, igual 12 mais b, e o nosso x que foi 1. Então, a gente tem b mais 12 igual a 8, b igual a 8 menos 12, então b é igual a menos 4. Então, ele pediu da gente quem são esses valores numéricos das constantes numa ordem, né? A e B. Então, A, 12 e B, menos 4. E aí, a única alternativa que tem isso é a alternativa D. E aí, o desafio 2. Ele fala que o seu Juca resolveu dar uma mesada pro seu filho de R$300. E aí, o filho dele contestou e deu uma outra logística para receber a mesada dele. Ele falou assim, que no primeiro dia ele quer R$1. E aí, a cada dia, ele quer R$1 a mais que no dia anterior. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o meu segundo, terceiro dia, R$1 a mais do que aqui, eu tenho R$2, né? No terceiro dia, R$1 a mais do que no dia anterior, eu vou ter R$3. Então, eu tô seguindo uma ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele considerou isso aí até quanto? Ele considerou até 30, né? E aí, se a gente fizer a somatória de quanto ele recebeu nesses 30 dias, essa somatória vai dar 465.
Ou seja, um valor bem diferente do valor que foi proposto por seu pai. Mas a questão, ela não pede qual é o valor que ele vai receber se o pai dele aceitar essa conjectura. Ele pergunta a diferença, né? Quanto que ele receberia a mais do que os R$300. Então, 465 menos 300, que vai dar 5, 6 e 1. Ou seja, R$165 a mais, letra C. Então, pessoal, é isso aí. Faz a tua correção no caderno e até mais.